Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos para mais uma aula do EMAI, falando hoje sobre porcentagem ou percentagem. Nós estamos trabalhando aí com o livro impresso na página 79 e 80, e se você estiver aí só com o livro virtual, o PDF, confira a atividade da sequência 26.1. Tá bom? E eu sou a professora Aline. Vamos seguir em frente. Hoje, no livro de vocês, tem essa menininha aqui segurando um sinal, um símbolo. Esse símbolo, pessoal, é o símbolo da porcentagem, é o porcento. Ele é o símbolo utilizado para fazer cálculos de porcentagem e é isso que nós vamos ver hoje. O que significa esse símbolo? O que ele representa? Esse símbolo, pessoal, porcentagem, é representada pelo símbolo porcento. É a divisão de um número qualquer por 100. Então, esse símbolo quer dizer uma barra com um zero de um lado e um zero do outro. Parece uma bolinha, mas não é. Por que ele é assim? Justamente porque a conta da porcentagem, já estamos dizendo aqui, ó, é a divisão de um número qualquer, ou seja, qualquer número, quando eu divido por 100, nós estamos aí descobrindo uma porcentagem. Por isso que esse símbolo é representado dessa forma. É como se ele fosse o 100, tá vendo? Porém, coloca um zero pequenininho embaixo, do lado direito, e um zero maior em cima do lado esquerdo. E a barra, né, significa aí a divisão. Então, fica bem fácil da gente lembrar o símbolo do porcento e o que significa, porque tem a ver com o número 100. É a divisão de um número por 100. Nós vamos descobrir aí uma porcentagem, tá bom? Então, para descobrir isso, nós vamos agora para o nosso EMAI. Temos já algumas lições, talvez, aí sobre porcentagem, que você já viu no quinto ano, ou se você até estiver já no sexto, no sétimo ano, mas se você ainda está com dificuldade, acompanhe a explicação que talvez eu possa te ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. A porcentagem, galera, a gente tem que lembrar que ela não é só a divisão por 100, mas existe a porcentagem é representada também pela fração, quando eu tenho uma fração que divide por 100, por um número decimal também, e eu consigo também ver aí a equivalência dessa fração. Assim, eu descubro qual é o valor da porcentagem. Então, olha quantas formas que a gente pode mostrar para uma pessoa uma porcentagem. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Há 3 formas de representar uma porcentagem. Na forma percentual, que é o número, e em seguida o sinal, né? O símbolo do porcento. Eu posso também representar na forma fracionária. Qualquer fração que divide por 100, que o denominador é 100, galera, é uma porcentagem. Olha que bacana! E também vai aparecer na forma decimal. Por que vai aparecer na forma decimal? Vamos pensar nisso? Porque quando eu divido o numerador pelo denominador da fração, eu chego aonde? No resultado decimal. Então, essas 3 formas eu posso representar aí uma porcentagem, tá bom? E eu vou agora fazer a leitura desta atividade. Acompanhe comigo. Atividade 26.1. De volta do passeio da casa dos avós, Nando e Nara estavam ansiosos para rever os amigos, contar as novidades e também retomar as atividades. Eu acho que tem muita gente aqui também que está ansioso por retomar as atividades na escola, né? Acho que não é só eu, acho que vocês também devem estar. Vamos continuar? Logo na primeira aula, a professora de Nando fez uma proposta para a turma. Para cada figura, indique uma representação que mostre a relação entre a parte colorida em azul e a figura toda. Então, a professora fez o desenho dos quadros e pediu para que os alunos fizessem a representação fracionária da porcentagem com o número decimal para que pudesse representar a parte colorida em azul em relação à figura toda. Então, vamos analisar essa figura A.
Nós temos aqui 100 quadradinhos. Eu já contei, eu já sei que eu tenho 100, tá? Eu multipliquei os 10 quadradinhos que tem nessa primeira linha com os 10 quadradinhos da primeira coluna. Nós já aprendemos essa multiplicação retangular. E eu sei que 10 vezes 10 é 100. Então, eu tenho 100 quadradinhos aqui. Se você não souber ainda fazer essa multiplicação, você também pode contar de 1 em 1, de 2 em 2, para você descobrir o total de quadradinhos. E só de olhar, a gente já percebe que foi pintado metade da figura. Como que eu sei isso? Porque olha aqui, ó, tá bem divididinho aqui no centro, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5 colunas azul e 5 colunas brancas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 colunas brancas. Então, ficou bem dividido, ficou no meio. Qual é a metade de 100 quadradinhos? 50. Então, nós temos aqui, ó, o nosso numerador, 50, e o nosso denominador é a figura toda, é 100 quadradinhos. 50 centésimos, essa é a fração exata. E lembra que eu falei que para descobrir a porcentagem, basta você dividir qualquer número pelo número 100? Então, olha aqui, ele dividiu. 50 dividido por 100 é igual a 0,5, ou, da forma correta de se falar, 50 centésimos, que é o número decimal, ou 5 décimos. Essas três formas que eu falei agora, galera, é a mesma coisa. 0,5, 50 centésimos e 5 décimos significam a mesma coisa. Todos são iguais, tá? E esse 0,50 ou 0,5 significa metade de alguma coisa, ou seja, 50%. Não deu aqui, ó, 50 centésimos? 50%. Então, toda vez que eu tiver o resultado de uma fração que divide por 100, eu vou encontrar um número decimal e que vai também equivaler à porcentagem. Aí, galerinha, eu vou dar uma outra tarefa para vocês. Achar a fração equivalente. Qual que vai ser a fração equivalente de 50 centésimos? Tem algumas frações que podem ser equivalentes. Só que aqui a gente vai fazer uma análise, uma outra análise. A gente não olhou quadradinho por quadradinho e descobrimos que tinha 100? Agora a gente vai olhar o quadro todo. Vamos fingir que não tem esses quadradinhos aqui dividindo. Vamos fingir que é um quadro só e que foi dividido no meio, do mesmo jeito, porém é um quadro grande. Quanto que vai ser essa fração? Um quadro dividido em duas partes, não é isso? Então, eu tenho o quê? Ele foi dividido em duas partes, porém só foi pintado uma parte. Então, pensa aí, um quadro grande, sem os quadradinhos pequenos, que foi dividido só em dois. Então, eu tenho um quadro desse lado, um retângulo, e outro retângulo aqui. E foi pintado só um retângulo. Então, olha aqui, ó, galera, 1/2. Então, qual é a fração equivalente de 50 centésimos? Quando a gente olha para o quadro, vamos fingir que é um quadro grande, dividido só em duas partes. Nós temos 1/2, metade. Ficou fácil, né? Para a gente realmente ter certeza de que a gente entendeu, vamos para o próximo. Vamos para o B. O B já mudou a composição aqui do nosso desenho. Nós continuamos tendo um quadro, porém, ele pintou menos quadradinhos, tá vendo? Eu continuo com 100, porém, ele pintou quantos agora? 25 quadradinhos. Então, 25 centésimos é a minha fração. Eu peguei 25 num total de 100. Quando eu verifico isso, fazendo a divisão, qual vai ser o resultado que eu vou encontrar? 25 centésimos, ou 0,25, se você preferir. Quando eu faço isso, automaticamente eu já descubro qual é a porcentagem, porque foi um número 25 dividido por 100. Então, vamos relembrar, qualquer número dividido por 100, eu descubro a porcentagem desse número. Então, qual é a porcentagem aqui que foi pintada? Foi pintado 25% do quadro. Por quê? Porque eu pintei apenas
25 quadradinhos de um total de 100. Agora, galera, vamos descobrir aí qual é a fração equivalente. Olhando, vamos agora fazer a segunda análise. Eu olho o quadro todo e imagino, se aqui tem 25 quadradinhos, do outro lado vai ter mais 25 e mais 25. Então, eu tenho 4 partes que foram divididas e foi pintado quantas partes? Uma só. Então, eu tenho qual fração equivalente? 1/4. Dá para dividir o quadrado em 4 partes, porém pintar uma só. É a mesma coisa que 25 centos, tá bom? Agora chegou a hora de você trabalhar junto comigo. Vamos seguir aqui. Nós temos agora a letrinha C. O que você acha das respostas dadas pelos amigos de Nando? Após você ouvir a minha explicação, você chegou a alguma conclusão. Qual foi essa conclusão que você chegou? Essas explicações que eu dei, esses números que os amigos do Nando colocaram, tem a ver com o quadro? Você acha que está correto? Você acha que está errado? E aí você colocando, basta você colocar se você encontrou as mesmas respostas que os amigos de Nando, se eles estão corretos ou não, tá bom? E no caso da figura abaixo, quais representações você poderia usar? Então, agora a gente já aprendeu aí com 2 exemplos, né? Nós tínhamos um exemplo A e o exemplo B. Agora chegou a vez de você descobrir quais são as representações daquela figura que eu mostrei. Vamos voltar para lá. Então, vamos lá. Você vai descobrir qual é a fração exata. Para descobrir a fração exata, você vai ter que olhar a quantidade de quadradinhos no total e quantos quadradinhos foram pintados. Então, o total é o seu denominador, fica embaixo, e a parte pintada é o seu numerador, fica em cima. Logo depois, você vai ter que encontrar uma fração equivalente. A fração equivalente é fácil, galera. Ao invés de olhar para todos os 100 quadradinhos que tem aqui, você vai olhar para essas 2 colunas aqui que foram pintadas. Dá para mim dividir esse quadrado em 2 colunas? 2. Quanto vai dar se eu dividir sempre por 2 colunas? Aí você vai ter aí a quantidade de partes que você dividiu, aí você tem que contar. Ah, Pro, deu para mim dividir 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes. Eu coloquei 2 e ficou 10 grupinhos, por exemplo. Não estou falando que é esse o resultado, hein? Estou dando um exemplo. Aí você coloca o 10 como seu denominador e conta aí quantas partes que foram pintadas e coloca como o seu numerador. Tá? Nesse caso aqui, eu acho que tá bem facinho de vocês descobrirem aí qual vai ser a fração equivalente. Depois, você vai achar o resultado dessas 2 frações, tem que ser igual, porque se o resultado dessa for diferente dessa outra aqui que você encontrar, está errado. As 2 têm que dar o mesmo resultado, que vai ser o número decimal que você vai colocar aqui. E logo depois, basta você tirar o 0 que der nesse número decimal e transformar esse número em porcentagem, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar, galera, que você pode achar a porcentagem de qualquer número, de qualquer quantidade, tá bom? Não só, por exemplo, por 100. Aqui nós temos 100 quadradinhos, tá? Vou voltar aqui no B, fica mais fácil de você entender. Por exemplo, ó, quando eu olho aqui, 25 centos, né? Eu tenho 100 quadradinhos. Porém, quando eu coloco 1/4, ele vai dar o mesmo resultado do 25 centos, porque elas são equivalentes, deu 0,25%. Então, a porcentagem, ela está relacionada à quantidade total. Aqui o meu total era 100, aqui o meu total era 4. E mesmo assim, eu consigo encontrar a porcentagem. O 100% vai ser
relacionado ao todo, a quantidade total de objetos que você tiver. Pode ser que você tenha aí só 10 objetos, vai ser o seu 100%. Você tem 33 objetos, esse é o seu 100%. É a sua quantidade total. Então, fica aí mais uma dica para as atividades de hoje. Galerinha, espero que você tenha conseguido realizar essa atividade, faça com calma. Se você tiver qualquer dúvida, procure a sua professora para que ela possa aí continuar a te ajudar nessas explicações. Ou, se nesse momento você não consegue procurar a sua professora, volta o vídeo, assiste de novo com calma para que você entenda bem as explicações que eu coloquei aqui e consiga realizar essa tarefa sozinho. Até a próxima, galera! Deixa o like no vídeo e compartilha bastante! Assim você ajuda os seus amigos a entenderem também sobre esse assunto. Tchau, tchau!